para iniciar, eu tenho bloqueio atrioventricular do primeiro grau, certo? Como que eu dou o diagnóstico disso aí? Eu pego qualquer derivação, não importa qual for. Eu vou pegar que eu enxergo melhor o complexo QRS. Então, eu vou lá tentando seguir aí pelo menos uns 4 a 5 complexos QRS, tá? Existe uma derivação que é muito boa, que a maioria dos elétrons tem, que é a D2 longa. Então, o elétron, mesmo após ele fazer aquelas duas derivações, ele repete uma de forma com um número maior de milissegundos, certo? E geralmente é D2 o padrão, você pode mudar também se quiser. Então, vamos ver aqui nesse primeiro exemplo, eu tenho uma onda P aqui, em azul, e um complexo QRS aqui. Se a gente for contar, vai dar um quadradão, tá vendo? Daqui para cá, dá um quadradão, então só aqui já tem 200. Então, eu vou somar um pouco mais. Ó. 1, 2, devo ter uns 3 a mais aqui. Então, 200 mais, se eu for contar cada um é 40 milissegundos, vezes 3, 120, eu tenho 320 milissegundos. Então, maior do que 200 milissegundos. Então, eu já tenho aqui um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. E por que ele é de primeiro grau? Porque ele é mantido. Tá aqui, já destaquei bem. Ó. Ele é mantido, ou seja, ele não aumenta e ele não diminui. Então, esse é o bloqueio atrioventricular do primeiro grau. Aqui embaixo, vejam que também tem um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, só que até um pouco menor do que o de cima. Então, esse BAV ele pode variar e ele pode, inclusive, dar sintoma, certo? Se a onda P ela for muito distante do complexo QRS, um BAV muito importante, eu posso ter um pouco de sintoma, seria basicamente o ventrículo batendo com as válvulas fechadas, AV, tá? Então, às vezes o paciente, ou até o átrio também batendo, às vezes o paciente tem uma sensação meio estranha, mas isso não é tão comum, tá? Normalmente o paciente ele é completamente assintomático e muito dificilmente esse paciente vai precisar de um implante de marca-passo, tá? Fala, meus amigos e minhas amigas. Se você está vendo esse vídeo aqui, é porque você está assistindo um resumo de uma aula da comunidade Intube. Essa comunidade é focada em urgência, emergência, pacientes graves, e você está assistindo aqui um resumo, tá? A aula é maior. A minha equipe selecionou um dos melhores momentos desta aula, e se você tiver interesse em fazer parte dessa comunidade, aqui na descrição do vídeo nós temos o link para você participar e ter acesso a todas as aulas que abordam pacientes graves, temas de urgência, de emergência, aqueles temas que todo médico precisa saber e sempre com essa visão minha bem prática, bem direta ao ponto. Então, vamos voltar para a aula que eu interrompi aqui no meio. Já vamos voltar para a aula. Um abraço. Gustavo, no olho, assim, uma coisa que já me chama a atenção no eletro, né, pra gente desconfiar, pra eu desconfiar, assim, que o paciente pode ter um BAV ou um QT longo, né, é quando eu vejo a P muito próxima da T. É porque eu Perfeito. imagino ou porque a T chegou pra perto da P, ou porque a P veio pra trás e chegou perto da T. Quando eu vejo essa junção, uma muito perto da outra, já chama logo a atenção, né, pra essa possibilidade Boa de... sacada. Exatamente. E isso aí que ela falou é importantíssimo. Se vocês enxergarem aí que tem uma onda T muito perto da onda P, são essas duas possibilidades que a gente tem. Exatamente. E a mais frequente que a gente tem é o BAV de primeiro grau, tá? Perfeito. Se realmente não for o BAV, aí você já vai pensar em QT longo. E tem uma outra forma também, que eu vou mostrar para vocês aí no final, que dá para também desconfiar que pode ser que tenha um QT longo. Beleza? Mas perfeito, boa consideração. E aí, nesse caso aqui, não tem variação, tá? Sempre vai ser esse intervalo PR e ele não muda, nem aumenta nem diminui. E muito menos tem onda P bloqueada, tá? Lá em cima. Aqui, na verdade, olha, eu vou até voltar o slide para falar uma coisa. É interessante que a literatura fala no nome bloqueio, mas, mas não há bloqueio nesse caso. Não tem nada bloqueado. O que há é um alentecimento na condução pelo nó ventricular. Não existe bloqueio, até discordo desse nome. O certo seria alentecimento atrioventricular. Pronto, acabou. E quando você fala em bloqueio, parece que está tendo alguma P bloqueada, alguma coisa. Não tem bloqueio nenhum, tá? Uhum. A partir daqui, do segundo grau, é que a gente já passa a ter uma P bloqueada. Então, olha ela aqui embaixo. Essa aqui é uma P que foi bloqueada, ou seja, ela até aconteceu, mas ela não passou ali para o complexo QRS. Ela não gerou um complexo QRS. Então, e por que isso aí aconteceu? Vamos voltar para o primeiro e vamos tentar... Depois eu leio com vocês aqui, tá? Vamos tentar entender primeiro a imagem, depois eu volto ali para as especificações. Acho que para quem gosta de aprender vendo imagem, isso aqui é perfeito. Então, olha essa régua aqui embaixo. O que está acontecendo com a régua? Olha o intervalo PR, como é que é? 200 milissegundos, aqui eu tenho 5 quadradinhos.
A partir daqui, ele já começa a aumentar um pouco, percebam pela régua aqui, ele já vai aumentando para 240. No terceiro, ele aumenta mais ainda, foi para 360 milissegundos. E a partir daí, quando veio a onda P, ela conseguiu mandar o estímulo para o nó atrioventricular, só que o nó atrioventricular não repassou isso aí para o ventrículo. Ele guardou para ele e não repassou. Isso chama-se bloqueio, tá? E o nível desse bloqueio é justamente o nó atrioventricular. Se a gente for pegar uma régua e medir o intervalo PP de todos os batimentos, ele é fixo. Porque quem gera a onda P é despolarização atrial. Então, é acima, é cefálico ao que acontece no nó atrioventricular. Então, o responsável por essa deflagração é justamente o nó sinusal, que na sua maioria dos casos não está danificado, assim como o nó atrioventricular. Então, PP regular, PR que aumenta até bloquear, e de certa forma eu tenho nesse momento onde eu tenho a AP bloqueada, posso ter sintoma. A frequência cardíaca vinha sendo até estável, vamos lá, 300, 150, 175, chegava mais ou menos em 60. Quando veio esse momento do bloqueio, o paciente certamente vai ter algum sintoma. Ou ele vai ter lipotímia, ou hipotimia, né, melhor falando, ou ele vai ter alguma até 5, pode chegar até a acontecer, ou ele vai ter algum outro sintoma dessa natureza, tá? Então eu tenho aumento progressivo do intervalo PR, ondas P que são bloqueadas, e eu tenho outra coisa que é muito interessante. Eu tenho o intervalo PR. Olhem aqui embaixo, pré-bloqueio e pós-bloqueio, tá? Então vamos lá. Eu tenho um intervalo pós-bloqueio, que é esse aqui, de 200 milissegundos. E eu tenho um intervalo pré-bloqueio bem maior, de 360 milissegundos. Essa é uma condição obrigatória. E por que isso aí acontece? É o seguinte, imagine que cada batimento desse, quando eu vou passando para frente, ele vai, de certa forma, ele vai meio que dando uma cansada no nó atrioventricular. O nó atrioventricular vai ficando mais refratário. E quando eu tenho, após esse bloqueio, o nó atrioventricular ele ganha tempo para ir se recuperando. Então ele recupera, e ele fica pronto, apto a receber um novo estímulo. A partir do momento que o novo estímulo vem, ele consegue passar para o ventrículo de forma rápida. Então, por esse motivo, eu tenho um intervalo pós-bloqueio menor do que o intervalo PR pré-bloqueio. Tá? Condição obrigatória. Isso, inclusive, é a principal delas para poder fazer diagnóstico diferencial com BAVT, que é o bloqueio atrioventricular total. Guardem essa informação que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, mais à frente, então, eu tenho, mais uma vez, na verdade, é o mesmo eletro, tá? Mostrei aqui para vocês o ciclo PP, ou seja, nó sinusal agindo de forma correta e tranquila. Cada batimento de 800 milissegundos, está tudo certo com o átrio. Beleza? O problema aqui está no nó AV realmente repassando de forma inadvertida o estímulo para os ventrículos. Agora, nesse caso, eu já mudo um pouco mais. Então, eu comecei lá com BAV de primeiro grau, que seria o intervalo PR maior do que 200 milissegundos fixo. BAV do segundo grau, ele é subdividido em dois, MOBITS 1 e MOBITS 2. MOBITS 1 ele tem um prolongamento progressivo do intervalo PR até que haja um bloqueio, certo? Intervalo PR pós-bloqueio menor que intervalo PR pré-bloqueio. Beleza. Entendi. E agora o que acontece? Eu estou no segundo grau MOBITS 2. Aqui não tem aviso, ele bloqueia do nada. Ele não aumenta o intervalo PR para bloquear. O intervalo PR, nesse caso, ele é fixo. E em algum momento a onda P vai vir sozinha, sem complexo QRS. Então vamos lá para baixo. O que eu tenho aqui embaixo? Uma onda P que conduz para o complexo QRS. Na sequência, a onda P era para passar esse estímulo para o nó atrioventricular e do nó AV ir para o ventrículo. E o que aconteceu? Ele não repassou. Por algum motivo, claro, alguma daquelas doenças que eu falei lá atrás. E de forma interessante, o intervalo pós-bloqueio, se você comparar aí a duração, compare com o intervalo pré-bloqueio, vocês vão ver que é igual, exatamente igual. E eu tenho aqui um aqui conduz, um aqui conduz, um aqui conduz e uma bloqueada. Então, aqui definitivamente é um BV de segundo grau do tipo MOBITS 2, certo? O MOBITS 1, tá? Voltando um pouco lá, o segundo grau MOBITS 1, eu encontro muito facilmente em paciente atleta e durante o sono. Idosinho, uso de beta-bloqueador, que são basicamente causas reversíveis. Então, eu pego muito paciente com MOBITS 1 em uso, por exemplo, de amiodarona para tratar alguma arritmia. Então, se eu consigo tratar de outra forma, ou tirar a droga, eu tiro a droga e reavalio. Porque muitas vezes o cara pode escapar de um marcapasso que possivelmente poderia ser necessário naquele momento.
Tá? O marca-passo ele tem o seu momento para ser implantado. Você não pode implantar nem muito antes da indicação, é o momento oportuno, e nem muito depois, porque senão o paciente pode ter sintoma e até comprometimento da vida. Né? Imagina ele faz um BAV do tipo MOBS 1 dirigindo, olha a confusão que não vai dar. Né? Desmaia e você vai ter acidente, enfim. Aqui nesse caso do MOBS 2, é um pouco mais difícil ter mecanismo vagal, tá? É muito mais comum no MOBS 1. MOBS 2 geralmente já tem alguma doença que, na grande maioria das vezes, já indica implante de marca-passo. Certo? Então, intervalos PR fixos, bloqueio súbito da onda P, a PR pós-bloqueio igual pré-bloqueio. E aqui, igual no MOBS 2, eu vou ter ondas PP iguais, tá? Porque da mesma forma como o anterior, eu tenho também aqui o nó sinusal preservado. Ele está funcionando normalmente, certo? Na sequência, eu tenho o 2 para 1. Percebam que, não sei se vocês já estudaram, leram já algum livro de eletrocardiograma, vocês vão ver que tem muito erro com relação a isso, porque em alguns livros eles chamam de BAV 2 para 1 como se fosse do segundo grau, e isso não é verdade. O BAV 2 para 1, ele é 2 para 1 e não tem grau, tá? Não é nem primeiro grau, nem segundo, nem terceiro grau, ele é 2 para 1. E como que é a caracterização do 2 para 1? Então eu tenho um segmento, aí, um traçado de eletrocardiograma, onde eu tenho uma P que conduz para o complexo QRS e eu tenho uma onda P que ela é bloqueada. Isso de forma sequencial, ou seja, são duas ondas P para cada complexo QRS. Então, nas cabeças de setas, vocês veem aí as ondas P. E na seta completa aqui em cima, vocês veem o complexo QRS, 2 para 1. Então, nesse caso, já começa a acontecer frequência muito baixa. Então, vamos tentar ver a frequência desse cara aqui, ó. 300, 150, 175, 650, então está uma frequência bem baixa, deve estar próximo de 30 e pouco. Tá? Para quem gosta de fazer o cálculo aí, 320 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 8. Então, é uma frequência bem baixa, e esse cara, ele sim vai ter um sintoma muito importante. Tá? Muito provavelmente vai ter uma síncope, chegando no pronto-socorro aí com sinais de baixo débito, com síncope, com qualquer outro sintoma dessa natureza, o ideal seria tentar aumentar a frequência desse cara, tá? Tem algumas formas, tem drogas para isso, e claro, o mais famoso aí, temido pelos médicos recém-formados e não cardiologistas, o marca-passo, né? Seja ele transcutâneo quanto o transvenoso. Então temos ainda na sequência, isso tudo que eu estou mostrando nessa sequência, os da frente são bem piores do que os de trás, tá? Um BAV de primeiro grau tem uma benignidade muito maior do que um BAV 2 para 1, por exemplo. Nesse caso do bloqueio atrioventricular avançado, a principal definição dele é quando eu tenho duas ondas P's que não foram conduzidas para os ventrículos, ou seja, maior ou igual a duas P's consecutivas que não passam estímulo para o ventrículo. Então, isso a gente chama de BAV avançado. E não importa, tá? Pode ser que sejam duas P's bloqueadas, 3 P's, 4, 5, não importa. A partir de duas já é avançado. E nesse caso do BAV avançado, se vocês pegarem esse intervalo onde houve essas duas P's bloqueadas, vocês vão ver que a frequência também é muito baixa. Mais uma vez, para quem gosta de calcular, faça o cálculo, você vai ver que aqui a frequência está em 20 e pouquinho, chegando no máximo a 30. Isso aqui gera baixo débito, sem dúvida. Então, olha lá no começo do elétrico, o que eu vejo no início do traçado? Eu vejo uma P que conduz para o complexo QRS, tá? Eu vejo um infradesnivelamento do ponto J, então o ponto J, aqui ó, onda R, a partir daqui ó, ela em vez de voltar para a linha de base, que é justamente onde está a minha seta, ela volta lá para baixo. Então eu tenho um infra do segmento ST e infra do ponto J, beleza? Um pouco mais à frente eu vou ter aqui uma onda P que está bloqueada, que ela não está conduzindo para ninguém. Então, só vendo essa parte do traçado, até aqui mais ou menos, eu posso dizer que isso aqui, que eu tenho um BAV do segundo grau, do tipo MOPS 2, certo? Por quê? Porque eu não estou vendo um prolongamento do intervalo PR e eu estou vendo uma P bloqueada. Então, nesse caso, eu posso dizer, olha, até agora eu sei que tem um BAV do segundo grau do tipo MOPS 2. E aí vamos mais à frente. P que conduz e duas P's bloqueadas para a terceira conduzir. Então, isso aqui é um BAV que a gente chama de avançado. Certo, e no laudo, como é que eu escrevo isso? BAV, segundo grau, MOPS 2, mais avançado? Não precisa. Se eu colocar só como avançado, que já é mais grave, já está valendo. Tá? E também, claro, que não está errado se for descrito
a presença de períodos com BAV do segundo grau, do tipo MOPS 2, seguido de períodos com BAV avançado. Não tem problema, tá? Aqui mais uma vez. Então, nesse caso, eu já ganhei até um nome que também não tem muita importância, mas academicamente é interessante falar. Eu tenho, vamos lá, no começo, uma onda P que conduz, duas bloqueadas. Só por isso aqui eu já tenho um BAV avançado, ponto. Agora, isso se repete. Olha que interessante. Se eu pegar essa faixinha, até aqui mais ou menos, e der um Ctrl+C, Ctrl+V para frente, eu vou ver que se repete. Se repete, ou seja, eu tenho sempre um padrão de uma, duas, três ondas P para um complexo QRS. Então, eu chamo isso aqui de BAV 3:1, que é a mesma coisa de falar em BAV avançado. Tá? Não tem diferença nenhuma, certo? Então, o laudo pode ser dado de qualquer forma, como dessas que eu falei para vocês aí. Então, na sequência, então, para finalizar as bradiarritmias, eu tenho o BAV do terceiro grau, que é o bloqueio atrioventricular total. Nesse caso, eu tenho uma total desconexão entre átrios e ventrículos. Então, eu tenho ondas P que são completamente independentes dos batimentos dos ventrículos. Estão vendo aqui, ó? Aqui em cima eu tenho essa onda P, 1, 2, 3. Eu tenho uma onda P exatamente caindo dentro do complexo QRS. Então, lembrar daquela figurinha que eu mostrei para vocês do Cebolinha, né, que era dos 7 erros. Então, procurem onde é que está o erro aqui. Se vocês forem ver esse complexo QRS, o primeiro, eu não tenho aquela pontinha, aquela deflexão positiva inicialmente. Já nesse segundo complexo QRS, eu já tenho essa deflexão positiva. E o responsável por gerar isso aqui não é o complexo QRS. Isso é uma onda P que está acontecendo exatamente no mesmo momento em que o complexo QRS está acontecendo. Isso quer ver que interessante? Se esse paciente estivesse na sua frente, nesse segundo batimento, sabe o que ia acontecer? Ia ter uma onda jugular, tá? Um pulso, na verdade, venoso, que a gente chama pulso em canhão, né? Que é uma onda A em canhão. E por que essa onda A está acontecendo do tipo A em canhão? Justamente porque eu tenho contração atrial, então eu tenho válvulas atrioventriculares que vão se abrir. Só que no mesmo momento, o que eu tenho? Eu tenho um ventrículo que também está contraindo, então ele não permite, ele não deixa que a válvula AV se abra. O que vai acontecer? Eu tenho um átrio direito contraindo com a válvula tricúspide fechada, então o fluxo ele volta todo para as caudas superior e inferior, então eu tenho uma onda jugular gigantesca. Então, em pacientes com BAVT, se vocês prestarem muita atenção, vocês vão ver que essa onda vai acontecer. Então, aqui mais uma vez, o BAVT como forma de exemplo. Então, olha aqui embaixo. No dedos longos, acho que é mais legal de ver. Eu tenho uma onda P exatamente em cima da ponta da seta, certo? Ela está dentro do complexo QRS. Ou seja, ela não está conduzindo, não existe esse PR tão pequeno. Aqui na frente eu tenho uma onda P bloqueada, aqui na frente eu tenho uma onda P que vem logo depois do complexo QRS, comparem com o primeiro, tá? Mais uma bloqueada. Aqui, se eu comparar essa onda T de tatu, ela está mais larga, a base dela, comparado a essa aqui. Então, muito provavelmente a onda P deve estar caindo aqui por dentro, tá? Essa onda P aqui, que possivelmente deve estar conduzindo, ela consideravelmente, ela com certeza não deve estar conduzindo, justamente porque eu sei que se eu tenho uma onda P que cai dentro do QRS e uma P que cai logo após o QRS, isso aqui só pode ser a BAVT. Tá? E no BAVT não há conexão entre átrio e ventrículo. Então eu tenho realmente um BAVT. Desculpa interromper, eu costumo brincar dizendo assim que a P ela fica dançando ao redor do QRS, né? Ela vai pra frente, depois vai pra trás, ela fica dentro, ela fica ao redor do QRS, ele dançando, brincando com ele. Exatamente. Você vê que não tem realmente um padrão. Ele não segue um padrão. E nesse caso, de forma interessante, né, que até a frequência não está nem tão baixa. Geralmente, quando ocorre o BAVT, a frequência ela cai muito. Então, o paciente chega muito sintomático. Tem uma exceção para isso, quando é o BAVT congênito. Vocês vão lembrar lá dos estudos, né, do anti-RO e anti-LA, isso aí são autoanticorpos que estão presentes no lúpus, aí os filhos ali podem ter um BAVT congênito. E no BAVT congênito, de forma interessante, a saída do escape, que a gente chama, né, que vai deflagrar lá no ventrículo, é um escape alto. Escape alto significa que ele vai sair na frequência mais alta. Então, são pacientes que vivem aí 20, 30 anos sem precisar de implantar marca-passo. Eu devo acompanhar aqui em Maceió uns 5, 6 pelo menos, que estão com
né? Tem todas as idades, obviamente, mas acho que o mais velho deve ter uns 30 anos e nem nunca implantou marca-passo. Então, eu estou acompanhando, ele não tem sintomas, já faz atividade física normalmente. Claro que o batimento basal dele é em 42, 43, mas ele já está adaptado àquilo. E o que faz diferenciar assim na prática é um QRS estreito. QRS estreito com BAVT, pensa em BAVT congênito, tá?